Você já percebeu que basta aparecer um negócio estranho no céu que em 5 minutos alguém já fala: já chegou o disco voador? Pois é. Então hoje eu vou te falar o que esse cometa, esse tal de 3 Atlas aí, tem a ver com a psicologia. Pois é, né? Então não é só ignorância científica. Tem coisa mais profunda e mais humana nisso tudo. Bom, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu sou o Eric Vieira de Sena e aqui a gente fala de psicologia e umas coisinhas mais, tá? E eu vou aproveitar esse cometa aí, esse 3 Atlas, né, para poder falar de algumas coisas legais da psicologia, né? Vou usar ele como desculpa, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre, primeiro, o vazio existencial, né? E nosso medo da morte. Também o cérebro que gosta de caçar padrões, né? E querendo ou não, também a gente tem que falar um pouquinho sobre que a gente está numa mania, né, de achar que o universo está mandando aquele recado personalizado para você, sabe? Quando ele fala, é para você esse daí, ó. Pois é, a gente sempre está achando isso. Então vamos lá, a gente precisa falar, né, sobre essas questões da psicologia e expor, né? Porque cada hora que aparece alguma coisa no céu, a gente está achando que vem alguma coisa para salvar ou para matar a gente. Não é legal, né? Vamos falar um pouquinho do que é esse cometa, né? Para quem ainda não ouviu, para quem ainda não sabe, né? O 3 Atlas, ele é um objeto interestelar, é um cometa interestelar. O que significa? Que ele não veio da nossa galáxia, né? Ele não veio do nosso próprio sistema solar. Então, é aquele estrangeiro, sabe, que chega na cidade, entra lá no bar, todo mundo fica olhando aquele cara estranho, né? Nunca viu, nunca passou por ali. É bem isso, né? Ele vem de fora, tá passando uma vez só e nunca mais vai voltar. Então, é óbvio, né, que agora a internet caiu em cima disso, né? Falando muito sobre, é uma nave alienígena, é um sinal do fim do mundo, né? Nossa, é o apocalipse. E até as duas coisas juntos, né? Meu Deus, né? Então, porque, é claro, né, não pode ser só um pedaço de gelo e poeira cruzando. O céu não pode, né? Tem que ser alguma coisa a mais. Nós ansiamos, né? Nós estamos aí ansiosos por ser algo a mais. Pô, não pode ser só mais uma pedra. Não tem graça, né? Então, o ser humano é assim, né? Gosta de um pouquinho de drama. Então, vamos pensar nisso. Agora a gente vai abordar um pouquinho dessas questões psicológicas que está fazendo esse cometa se tornar um grande assunto. E por que a gente quer tanto que seja uma nave espacial, né? Venha buscar-nos, alienígenas. Cadê vocês? Né? Vem nos salvar ou mata tudo de uma vez? Pois é. Vamos lá? Vamos abordar os temas? Bora, começar. O ponto aqui é o fato de que tanta gente querer que esse cometa seja uma nave alienígena, ou um sinal, uma mensagem, não é só a falta de noção de astronomia, né? Como a gente falou ali. É um sintoma de coisas muito humanas. Por exemplo, do nosso vazio existencial, do nosso medo da morte, o nosso cérebro que acaba criando padrões em tudo que a gente vê, e também da nossa fuga da rotina, aquela vida sem graça que a gente quer que mude de algum jeito. Então tudo isso faz com que o ser humano, quando vê um cometa, já cria um monte de teoria, e teorias às vezes muito malucas, né? Então assim, vamos lá, vamos falar primeiro do nosso sentido da vida, né? Por que a nossa mente cria um vazio existencial tão grande que a gente está olhando para o céu procurando salvação, né? Viktor Frankl já falava sobre isso, né? Viktor, ele falava sobre a nossa necessidade de ter uma vida com sentido. Frankl, ele era um psiquiatra que criou a logoterapia, para quem não sabe, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, comenta aí que a gente vai falar um pouco mais. Eu vou parar esse vídeo um pouquinho. Eu vou pedir um favor para vocês, gente. Curte aí já, se vocês gostam desse assunto, né? Eu não quero que vire uma aula de astronomia, não, mas a gente precisa falar sobre isso porque remete muito aos nossos sentimentos humanos, tá? Então, curte aí, compartilha já, tá? E a gente vai voltar pro vídeo agora, beleza? Falando do Viktor Frankl, né? A nossa necessidade de criar um sentido para a nossa vida. E quando a vida vira só um trabalho, uma conta, um boleto, né, uma negociação, uma notificação no celular, isso começa a ficar chato. Nada disso parece ter um propósito maior. E agora a gente chama isso de vácuo existencial. Viktor Frankl propôs isso, né?
aquela sensação, sabe? Que eu tô vivendo, mas não sei bem para quê. Eu não tenho uma razão, né? Ele já vinha falando disso há muito tempo atrás, né? Então, é uma questão que a gente observa, né? Da nossa necessidade de olhar para o céu e querer uma salvação, né? Ou pelo menos uma orientação, como já diria o Gabriel Pensador, né? A narrativa aqui né? Não pode ser só um cometa. Poxa, tanta coisa aqui, eu preciso que seja algo a mais. Preciso preencher esse meu vazio existencial. Preciso ter algo, né? E quem sabe algo vindo do céu, porque daqui a gente não acredita mais, né? Então, a gente coloca a nossa história dentro de algo grande. A gente precisa pertencer a uma história épica, né? Nossa, veio uma nave alienígena agora. E, na verdade, não é. A gente cria um enredo muito maior do que realmente ele é. Então daí vem a nossa necessidade de achar que é uma nave alienígena, uma pedra que está passando pelo espaço, tá? Então, ou seja, a gente vai pegar esse cometa, essa pedra, para trancar um buraco, uma coisa que falta aqui dentro e a gente quer preencher com uma pedra, né? Transforma a pedra em alienígena, em salvação ou em destruição, né? Pelo menos dá um sentido. Essa é a necessidade. Viktor Frankl já falava disso há muito tempo. Então, essa pedra aí nada mais é do que uma necessidade do humano encontrar um preenchimento para esse vazio, né? Por isso que ela se transforma em nave alienígena, sinal do espaço, tudo isso aí que vocês vão encontrar em TikTok da vida, né? Bom, vamos para a próxima parte, para que a gente consiga cada vez mais aprofundar nesses sentimentos que criam, né, essa ideia de que o cometa é uma nave. Segundo ponto, medo da morte. Você tem medo de morrer? Você que está assistindo esse vídeo, tem medo de morrer? Pois é uma ideia bem simples e até brutal. A gente sabe que vai morrer um dia, né? Porém, essa consciência, mesmo que escondida lá no fundo, gera uma ansiedade gigantesca, né? Então, para não ficar muito louco, né, o que a gente faz? A gente se agarra, né, em crenças, culturas, narrativas que prometem muitas vezes sentido de vida, né, uma continuidade, alguma forma de imortalidade simbólica, né? Tudo isso é por conta do nosso medo da morte. Todos nós temos, tá? Não adianta querer fingir, não. Uns menos, outros mais, mas todos nós temos o medo do desconhecido, né? Então, pensa comigo, né? O cometa põe nos erros aí. O cometa interestelar, como o 3 e Atlas, lembra o quê, né? Vamos pensar, né? Nossa pequenez, né? No universo, o que a gente é, né? Dentro de tudo isso que está aí fora, né? A nossa fragilidade, a gente sabe, né, de histórias de impactos, de extinções, né? Só lembrar dos dinossauros, nossos parceiros lá de trás. Aconteceu o quê? Veio o cometa e destruiu tudo. É só assim que a gente pôde, né, desenvolver a nossa raça. Pois é, né? E tem coisa vindo de fora, né, que a gente não controla. De fora lá do espaço, como que a gente vai fazer? Cara, a gente não controla aquilo, né? E aí vem a parte mais interessante. Para muita gente é menos assustador acreditar, né, que isso é uma nave alienígena, né, do que apenas acreditar que é um pedaço de rocha sem propósito, né? Pois é. Para que isso serve, né? Tem alguém pilotando aquilo? Será? Tem alguma interação com a Terra? Né? Para que aquilo está vindo ali, né? Talvez uma mensagem. A gente vai criando, né? Se é só um cometa, o universo é enorme, né? É indiferente e a gente é só um detalhe descartável. Então vai também, o nosso medo da morte também é uma necessidade de criar um sentido, né? Você percebe que esses pontinhos assim, se fosse ser um cometa só mostra que a gente é insignificante. Olha só de onde está vindo, há quanto tempo ele está andando, mostra o quanto a gente é frágil. Então também essa questão de ver só como um cometa, às vezes nos coloca numa situação de fragilidade, de ser pequenos. É por isso que muitas vezes as pessoas preferem enxergar como uma nave alienígena, né? É muito louco isso.
É só, coloca aí, digita aí na internet 13 Atlas para você ver cada maluquice que aparece. Começa por aí. Então, quando a pessoa fala, eu prefiro acreditar em ET, né? Às vezes o que ela está dizendo, sem perceber, é justamente o quê? Eu não aguento a ideia de que tudo isso seja só um acidente sem sentido. Ela quer porque quer acreditar que aquilo tem alguma coisa a mais, traga uma resposta a mais para a vida dela. Pois é, não é fácil. Mas vamos pensando, vai colocando na cachola aí, né? Vamos pro próximo ponto. Aí depois vocês me dizem se tudo isso faz sentido e se você concorda, tá? Então, e se você pensa, né? Será? Você, até agora, você acredita que esse 13 Atlas é um cometa? Ou ele é uma nave espacial? Vamos lá, sem medo, gente. Tá? Comenta aí. Vamos partir pro próximo. Bora lá? Terceiro ponto. O nosso cérebro é um roteirista compulsivo. Pois é, ele foi feito para quê? Encontrar padrão, ligar pontos e ver o agente por trás das coisas. Vamos lá. O que é isso? A psicologia evolucionista fala de algo chamado sobre Hyperactive Agent Detection. Desculpa o inglês, tá, gente? Mas eu tô treinando. Então, essa é a tendência de supor que tem alguém fazendo isso, mesmo quando pode não ter ninguém. Lá atrás, isso era até que útil. Por exemplo, se o mato se mexeu, é mais seguro achar que é um predador do que um vento inocente. Mas isso lá na época das cavernas, porque o ser humano precisava se proteger. O nosso cérebro funciona assim, tá? Isso a gente pode falar sobre o 13 Atlas. Poxa, é um objeto estranho, vindo de fora, comportamento diferente. Porque se você for ver, vários comportamentos foram colocados aí pelo 13 Atlas que ninguém acreditava, né? Aí vem tudo isso, poxa, tem alguém lá. Nosso cérebro busca esses padrões, porque é natural da gente. Só que isso funcionava lá atrás, gente. Você percebe que o ser humano continua agindo como o homem das cavernas? Pois é. O nosso cérebro é igual, é o mesmo cérebro. Evoluiu muitas coisas, mas os comportamentos básicos são os mesmos, tá? Então, o nosso cérebro acende um sinal, um letreiro, né, dizendo: tem alguém ali, tem alguém por trás disso tudo. Então, essa é a nossa mecânica do cérebro. Então, a gente precisa ter isso. A ciência, ela fala o seguinte, né? Calma, existem explicações naturais, né? E esses estão os dados. Aqui os dados, né, são mostrados. E o cérebro responde: legal, mas e os alienígenas? Já considerou? A gente sempre tem aquela dúvida. Cria essa dúvida. Mesmo com todas as explicações científicas, tá? É complicado, mas o nosso cérebro pergunta: e aí, será? E ao invés de uma confirmação, a pessoa já acredita no ET. É simplesmente assim, ela vai filtrar todas as notícias do cometa, né? Ela vai procurar qualquer coisa que pareça nave, né? E vai ignorar tudo que diga o contrário. A ciência não importa mais, ela vai acreditar naquele tiktoker ali que está falando que aqui é uma nave espacial. Acabou, é o que ela acredita, né? Então, para resumir um pouquinho essa ideia, o nosso cérebro ele prefere uma história com intenção do que um universo sem roteirista. Pois é. Então essa é a grande sina do nosso cérebro, essas preferências, tá? Bom, vamos para o nosso quarto ponto, né? A nossa vida é realmente real? Para muita gente, o roteiro do dia é acordar cansado, trabalhar demais, se preocupar com as contas, né? E a gente dorme ansioso, vive de notícias ruins e é tudo, né? Tá faltando alguma coisa nisso tudo, né? Algum encantamento, uma novidade, né? Algo que nos traga um brilho, né? Para que a gente possa achar que a nossa vida tem alguma coisa de diferente. Concorda? Vocês sentem isso também? Pois é, precisamos de um encantamento na nossa vida. Isso é uma necessidade, tá? E agora, né, vamos amarrar tudo isso aí. Vamos juntar tudo isso que eu falei para ver se alguma coisa faz sentido nisso tudo, né? Então, vamos lá. Quando aparece esse tal de cometa interestelar, né, ele é só um pontinho no céu. Ele não é só um pontinho no céu, na verdade. Ele vira um espelho, né? Nele a gente projeta vazio existencial,
a gente projeta medo da morte, a gente projeta o nosso cérebro roteirista e a nossa fome de novidade, né? Aquela coisa do encantamento. Por isso, tanta gente quer que essa nave, até hoje eu tô acreditando, que esse cometa seja uma nave. Não é só sobre o cometa, é sobre um buraco que a gente sente aqui dentro, esse vazio, esse vácuo, como diz lá o Viktor Frankl, né? Bom, eu gosto de chamar isso de teoria do cometa espelho. É novo, tá, gente? Quem sabe se algum cientista ouvir aí é para me dar algum crédito, hein? Porque, né, é um cometa que espelha o nosso universo. Mas por que espelha? A nossa psique, né? Porque está espelhando tudo isso, vai mostrar quem somos, as nossas projeções, os nossos sentimentos, os nossos vazios, os nossos desejos, né? Então, né, para mim, eu colocaria como uma teoria do cometa espelho, né? Aquilo que a gente tanto quer ver. Então, o 13 Atlas vai passar uma vez e nunca mais vai voltar, tá? A gente corre para olhar para o céu achando que está tentando entender o cometa, mas no fundo estamos tentando entender a nós mesmos, tá? Então talvez o verdadeiro alienígena não seja o cometa, né? Seja a nossa capacidade, que é muito estranha, de pegar gelo e poeira voando no escuro e transformar em mito, medo, esperança, teoria da conspiração, né? E claro, até no vídeo de YouTube, por que não? Estou usando isso, né? Agora eu quero saber de você. Você prefere a explicação científica? Ou, no fundo, você acha até mais legal a ideia de ser uma nave, né? Com um alienígenazinho dando tchau, né? ET, telefone, minha casa, né? Você prefere essa? É com você, né? Então, querendo ou não, né? Decide. O que faz mais sentido para você? Então agora eu só quero saber isso. Coloca aí nos comentários, né? E querendo ou não, e que isso seja uma forma de como a gente lida com todo esse sentido, tá? Bom, comenta aqui, né? Por que esse cometa aí vai embora, mas o nosso vazio e o sentido ele continua. Ele vai, com certeza, ele vai embora, mas a gente permanece, tá? As teorias elas vão e voltam, mas a gente continua os mesmos. Pois é, né? Então, conta aí pra mim se esse vídeo fez sentido pra você, né? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, né? E manda pra aquela pessoa que gosta de ver ET, né? De quem gosta de assistir Arquivo X, né? Só falta me chamar agora de Mulder. Tô começando a Fox Mulder, né? Fazer agora as teorias da conspiração, né? Bom, muito obrigado por terem ficado até aqui nesse vídeo meio maluco, mas que diz muito sobre quem somos, né? E, querendo ou não, somos todos malucos, né? Curte aí, né? E manda para quem gosta de ET. Muito obrigado, gente. Um grande beijo e